Quanto patrimônio é suficiente para viver em paz depois dos 50? Quando alguém passa dos 50 anos, uma pergunta começa a surgir com mais frequência, mesmo que nem sempre seja dita em voz alta. Quanto patrimônio é suficiente para viver em paz? Não é uma pergunta sobre luxo, nem sobre ostentação. É uma pergunta sobre tranquilidade, sobre dormir bem, tomar decisões com calma e não viver refém do medo do futuro. E a resposta para essa pergunta costuma ser muito diferente do que as pessoas imaginam. A primeira coisa que precisa ficar clara é que patrimônio suficiente não é um número mágico, não existe um valor universal que funcione para todas as pessoas. Quem tenta encontrar uma resposta pronta geralmente se frustra. Paz financeira não nasce de comparação com vizinhos, amigos ou manchetes da internet. Ela nasce de alinhamento entre patrimônio, estilo de vida e expectativas reais. Muita gente acredita que viver em paz depois dos 50 anos depende de acumular o máximo possível. Quanto mais, melhor. Essa lógica funciona em parte, mas ela esconde um problema. Quanto mais patrimônio sem clareza, mais ansiedade. Pessoas com valores consideráveis acumulados ainda vivem inseguras porque não sabem exatamente o papel daquele dinheiro. Ter patrimônio sem direção é como ter um carro potente sem saber para onde ir. O ponto central não é quanto você tem, mas o que esse patrimônio é capaz de sustentar. A paz financeira está muito ligada à previsibilidade do que é o volume. Uma pessoa com um patrimônio menor, mas bem organizado, pode viver com muito mais tranquilidade do que alguém com um patrimônio maior, porém mal estruturado. Isso acontece porque a mente humana busca estabilidade, não recordes. Outro erro comum é confundir patrimônio com renda. Patrimônio é estoque, renda é fluxo. Depois de 50 anos, o que traz paz não é apenas saber quanto você tem guardado, mas quanto esse patrimônio consegue gerar de renda sem comprometer sua durabilidade. É aqui que muitas expectativas se quebram. Pessoas que olham apenas para o valor total e ignoram a capacidade de geração de renda acabam vivendo com medo de gastar. Existe também uma armadilha perigosa nessa fase da vida. A pessoa olha para o futuro e pensa que precisa de um patrimônio enorme para se sentir segura. Isso gera paralisia, ela adia decisões, adia organização, adia planejamento, esperando atingir um patamar ideal que talvez nunca chegue. Enquanto isso, o tempo passa. Paz não vem da espera, vem da organização do que já existe. Depois dos 50, o dinheiro precisa cumprir 3 funções muito claras: sustentar o presente, proteger contra imprevistos e preservar o futuro. Se o patrimônio que você tem hoje consegue cumprir essas 3 funções, você está muito mais perto da paz do que imagina. Se não consegue, o caminho não é desespero, é ajuste. Outro fator que influencia muito essa sensação de suficiência é o padrão de vida, não o padrão que você gostaria de ter, mas o que você realmente vive. Muitas pessoas superestimam quanto precisam porque não conhecem seus próprios números. Gastos mal mapeados criam a ilusão de que sempre falta dinheiro. Quando a pessoa entende exatamente quanto custa viver bem, a ansiedade diminui. Também é importante falar sobre longevidade. Viver mais é uma bênção, mas exige planejamento. Paz financeira depois dos 50 não significa gastar tudo rápido, nem viver em extrema contenção. Significa criar um ritmo sustentável, um patrimônio suficiente, é aquele que permite viver hoje sem roubar do amanhã. É um equilíbrio delicado, mas possível. Existe um ponto em que a pessoa percebe que paz financeira não vem de aumentar patrimônio indefinidamente, mas de reduzir incertezas. Saber que existe reserva, saber que os riscos estão controlados, saber que decisões não precisam ser tomadas no impulso. Isso muda completamente a relação com o dinheiro. Ele deixa de ser a fonte de preocupação constante e passa a ser ferramenta. Outro aspecto pouco falado é o emocional.
Depois de 50 anos, muitas pessoas carregam histórias, perdas, acertos e arrependimentos financeiros. Esses sentimentos influenciam muito a percepção de suficiência. Às vezes, o patrimônio já é suficiente, mas a pessoa ainda vive como se não fosse. Não por falta de dinheiro, mas por falta de confiança no próprio planejamento. Chega um momento em que a pergunta deixa de ser quanto eu preciso e passa a ser para que eu quero esse dinheiro. Essa mudança é poderosa. Quando o propósito fica claro, o número deixa de ser assustador, ele se torna gerenciável. Planejamento financeiro maduro não promete riqueza infinita, promete coerência. O grande marco da tranquilidade financeira é quando a pessoa percebe que não precisa mais correr atrás do dinheiro o tempo todo. O patrimônio começa a trabalhar a favor dela. As decisões ficam mais lentas, mais pensadas, mais conscientes. Isso é viver em paz. Não é ausência de preocupação total, é presença de controle. Se você tem mais de 50 anos e se pergunta se seu patrimônio é suficiente, talvez a pergunta mais importante não seja sobre o valor, mas sobre a organização. Está claro para você quanto pode gastar? Está claro quanto precisa proteger? Está claro quanto pode investir com tranquilidade? Essas respostas valem mais do que qualquer cifra isolada. A boa notícia é que a paz financeira não exige perfeição, ela exige clareza, disciplina e ajustes contínuos. Nunca é tarde para alinhar patrimônio com a vida. Nunca é tarde para trocar ansiedade por método. O dinheiro pode sim ser uma fonte de segurança e não de medo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão nessa mesma fase da vida. Inscreva-se para continuar aprendendo sobre patrimônio, aposentadoria e tranquilidade financeira com calma e profundidade. E me diga nos comentários, hoje você sente que seu patrimônio trabalha a seu favor ou ainda gera insegurança? Essa reflexão pode ser o começo de uma vida financeira mais leve. Te vejo no próximo vídeo.